Estou aqui para repartir com vocês um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem nos falado nesse tempo em que nós precisamos estar um pouco mais reclusos em nossos lares. E eu gostaria de repartir com vocês a palavra que está no Salmo 46, que eu creio bem propícia para esse momento em que nós estamos vivendo. O Salmo 46, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que palavra maravilhosa é a palavra de Deus para nós aqui. Ela é tão poderosa, tão inabalável, e nos diz: você nunca mais precisará ter medo. Hoje o mundo está com medo, mas a palavra de Deus diz que nós não devemos estar com medo, porque Deus é o nosso refúgio. Não importa aquilo que aconteça no mundo. A terra pode tremer, os oceanos crescer, os montes podem se desmanchar, como fala no Salmo 46. As coisas podem estar num completo caos. Tudo ao seu redor pode estar se arrebentando. E nesse exato momento, o mundo está com medo. Os países tremem por causa do coronavírus. Problemas pessoais e sofrimentos se acumulam. Contudo, em meio a tudo isso, o Salmo 46 faz soar a todo mundo a voz de Deus. Deus está no meio do seu povo. E ele diz: serei socorro bem presente para ajudar a minha igreja. O nosso Deus está conosco a qualquer hora do dia e da noite, querendo nos falar e guiar. E ele tornou isso possível nos dando o seu Espírito Santo para habitar em nós. A Bíblia diz que o próprio Cristo está em nós e nós nele. Creio que o Senhor deseja falar conosco nesses dias através desse salmo. Ele sabe que nós temos problemas e necessidades. Todos nós nos deparamos com dificuldade, principalmente nesses dias. Batalhas tremendas que nos agitam a alma. Você pode, nesse tempo, estar com a sua alma agitada. Está passando por lutas e tribulações, ou seja, por causa de emprego, ou seja, por causa de enfermidade. Mas a mensagem do Salmo 46 é programada exatamente para esses momentos. Em 2 Pedro 1,4, Pedro nos fala: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito ricas promessas, para que por elas os tornei coparticipantes da natureza divina. O Salmo 46 é aquela palavra que necessitamos para obter a sua paz como um rio. E isso é promessa de Deus, como fala aqui em 2 Pedro, para que nos tornemos coparticipantes da natureza divina. A palavra diz na hora da necessidade, e eu creio que essa é uma hora de necessidade. Eu creio que essa é uma hora que muitos estão angustiados. Então a palavra de Deus diz no Salmo 46, Deus diz: eu serei o seu socorro bem presente. A expressão bem presente quer dizer sempre existente, sempre à disposição, de acesso ilimitado. E se Ele é bem presente em nós, então deseja contínua comunhão conosco. Então é um tempo de comunhão com Deus. Se Deus permitiu que passássemos por essa situação, é para que possamos ter comunhão com Ele. É um tempo de a igreja dobrar os joelhos e orar. É um tempo que nós devemos estar
clamando a Deus por misericórdia, pela vida daqueles que estão necessitados, pela vida daqueles que estão passando situações tão difíceis, tão complicadas ao redor desse planeta. O Salmo 16 também, Salmo 16, no versículo 7 e 8 também diz: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então, queridos, nós temos, como igreja, estar seguros daquilo que Deus tem para a nossa vida, que Ele é socorro, e em maneira nenhuma e de modo algum nós não devemos desesperar, mas devemos estar em oração, clamando tanto por essa nação como por essa terra. Em verdade, o Salmo 46 representa o repouso divino referido em Hebreus. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. O Salmo 46 descreve esse repouso para o povo de Deus. Ele fala do seu bem presente poder, do seu socorro na hora da angústia e da sua paz no meio do caos. Esta é a promessa de Deus, da aliança da parte de Deus a toda geração, porque o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Que possamos sermos abençoados, guardados nesse tempo de tribulação, e que possamos, como igreja, fazer a diferença, que possamos clamar ao Senhor e que possamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para ajudar aquele que está necessitado. Deus abençoe a todos. Boa tarde, amados. Tudo bem? Como é que vocês estão passando por esse período aí de confinamento domiciliar? Eu e a Carmen estamos passando bem. Estamos seguindo as orientações, estamos tranquilos. Temos segurança de que vamos passar ilesos por esse período de tempestade. Glórias ao Senhor por isso. Esse é um tempo que o Senhor separou para nós exatamente para estarmos buscando essa comunhão maior com Ele, buscar um relacionamento mais profundo com nossa família. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem falado comigo sobre essa situação que estamos vivendo. Ela se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nos versículos 36 ao 40. Fala sobre a passagem que Jesus acalma a tempestade. Ele estava dormindo no barco e enfrentaram a tempestade. Então, o versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram ele como estava, no barco. E outros barcos o seguiram. Vejam bem, eles se separaram da multidão e entraram com Jesus no barco. Nós, pensando hoje, nós somos separados dos nossos relacionamentos, dos nossos afazeres, e fomos para dentro de casa, fomos para dentro do nosso barco, do nosso lar, e levamos Jesus conosco. Não é isso? Versículo 37. Ora, levantando-se grande temporal, e vendo as ondas que se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus já estava no barco e já estava enfrentando a tempestade. Ele estava lá junto. Assim como Ele está conosco, nós estamos passando por tribulação, por dificuldade, Ele está conosco. Ele está cuidando da nossa viagem, cuidando da nossa saúde, cuidando das coisas dentro da nossa casa. Versículo 38. Jesus estava na popa dormindo. Interessante. Os discípulos todos preocupados. Nós estamos preocupados com essa situação de hoje. Ficamos pregados, às vezes, ouvindo notícias, vendo o número de mortes, vendo se está chegando perto. Mas Jesus está deitado, dormindo. Ele não está preocupado, porque Ele já determinou todas as coisas para nós. E os discípulos estavam apavorados, foram acordar Jesus, né? E diz no versículo ainda 38, né, os discípulos acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Nós temos essa preocupação também, né? Será que o Senhor está nos
Como é que tá? Como é que nós estamos? Será que está chegando à porta essa pandemia, esse coronavírus? Ele está chegando sem avisar. O menor contato que a gente faça pode ser o ponto de transmissão do vírus. Então a gente tem uma certa preocupação, mas nós precisamos aprender a olhar para Jesus dormindo no barco. Ele está dormindo no meio dessa tempestade porque ele já determinou todas as coisas. Amém, amados? E como ele já determinou todas as coisas, nós não precisamos nos preocupar. Precisamos sim ter tempo de oração, porque é a oração dos discípulos que despertou Jesus. É a nossa oração que move a mão do Senhor, a mão de Deus. É ela que move a nossa oração que move para nos livrar, para nos curar, para nos dar a vitória. Nos nossos cultos caseiros, nós precisamos incluir a leitura da palavra, porque é a palavra que o Senhor usa para nos trazer paz, para nos trazer conhecimento do poder de Deus. E nós precisamos olhar a palavra para ver qual é o caminho, qual é o nosso procedimento e termos paz. Amém, amados? O Salmo 119, 105, ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém, amados? A paz do Senhor habita o coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Olá, irmãos. Como é bom estarmos podendo ter esse tempo de poder compartilhar a palavra de Deus nesse momento em que estamos todos meio que separados de forma social. E para nós é sempre um grande sofrimento, porque já estamos tão acostumados a conviver, essa convivência em comunhão, em comunidade. Infelizmente agora, por essas questões do vírus, estamos aí pouco separados. Mas queremos utilizar essa tecnologia como uma forma de nos aproximar e poder compartilhar a palavra de Deus. Nesse tempo, separei uma pequena palavra sobre oração, para podermos ter essa conversa. Há muitos anos atrás, eu recebi um livro chamado Oração, de O'Hallesby. Um livro muito interessante. Este homem, um pastor norueguês do século XIX, e ele compartilha muitas coisas sobre oração, e eu separei alguns tópicos que achei extremamente importantes para a nossa época atual. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos está em Apocalipse 3:20. A palavra de Deus nos diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Este texto traz uma luz sobre a oração. A primeira coisa que podemos perceber é que não é nossa oração que motiva o Senhor Jesus, mas é Jesus que nos move a orar. Ele bate em nosso coração. E isso evidencia o desejo de entrar em contato conosco. Nossa oração é sempre o efeito de bater Jesus à porta de nosso coração. Então essas palavras de Apocalipse nos trazem essa realidade. Um outro versículo interessante está em Isaías 65:24. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Antes de clamarmos a Ele, Ele nos revela. Não é nossa oração que atrai a Jesus, nem compele Jesus a vir a nós. A oração é como o ar em nossos pulmões. Nós dependemos do ar e a nossa vida depende da oração. Somos insuficientes e necessitamos de oração. Nossa insuficiência nos leva à oração e isso nos faz conectar ao nosso Senhor. Alguns aspectos, como eu falei agora da insuficiência, de somos insuficientes, um outro aspecto é a fé. Hebreus 11:6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé
não há oração. A fé nos leva à oração. Em 1 João 5,14, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, meus irmãos, temos essa certeza daquilo que temos, a fé e a certeza da nossa vontade estar na mesma direção da vontade do Senhor. Então, irmãos, que orar é abrir o nosso coração a Jesus. A palavra de Filipenses 4:6 nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Esse versículo nos esclarece que devemos pedir a Deus, solicitar a Deus, suplicar a Deus, para que haja as ações, para que Ele opere diante daquilo que temos orado e clamado diante do Senhor. Aproveitemos, irmãos, este tempo que estamos separados, esse tempo que estamos separados da sociedade, esse tempo que estamos separados em família, esse tempo que estamos aí juntos como família. E oremos uns pelos outros, oremos pela igreja, oremos pelas nossas famílias, oremos pelos irmãos, oremos pelos enfermos, oremos pelas pessoas que conhecemos, pelos nossos vizinhos, oremos pela necessidade de cada um conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Deus os abençoe. Amém. Meus amados irmãos, antes de mais nada, quero falar da minha alegria de estar assim comunicando um pouco mais com vocês. Seria melhor se eu pudesse vê-los, mas neste momento vamos nos contentar com eu falando um pouco e vocês me ouvindo. Quero falar um pouquinho a respeito do culto doméstico. Em algum tempo o Senhor tem falado comigo e minha esposa sobre a importância do culto doméstico, de cada um em nossas casas estarmos buscando a presença do Senhor, cultuando ao Senhor. E eu creio, amados, que isso é algo que todos nós podemos e devemos fazer. Eu quero, antes de mais nada, dizer para vocês que isso pode ser algo bem simples, não precisa ser algo sofisticado, nada complicado, né? Mas o importante é que cada um esteja buscando a presença do Senhor. Isso faz com que nós voltemos ao primeiro amor, conforme diz a carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas recebem muitas mensagens em mídias e também até do púlpito de muitos lugares, mas eu receio que nós sejamos hoje como aquele povo de Israel na época dos juízes, em que as pessoas ouviam raramente a palavra de Deus diretamente. E meu estímulo é que cada um pratique o culto doméstico, para que cada um possa receber de primeira mão do Senhor aquilo que o Senhor tem para eles, aquilo que Deus tem para cada família. Esse tempo é um tempo que nós estamos mais recolhidos, muitos até quase em quarentena. É um tempo que nós podemos nos dedicar mais a buscar ao Senhor, a servir ao Senhor. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias disse isso, capítulo 29, verso 13. Nós devemos buscar de todo o coração. A maneira como nós buscamos, ela é importante. Não só buscar, mas buscar de coração, com vontade, individualmente, em família. Nós precisamos aprender ou reaprender isso aí e voltarmos ao primeiro amor. E hoje temos vivido dias de muita correria, muitas coisas, muitas realizações. E muitas vezes esquecemos que uma coisa só nos basta. Uma coisa é buscar ao Senhor de todo o coração, estar aos pés do Senhor. A palavra de Deus ainda diz que Deus salva famílias. Eu quero, assim, buscar
que cada um de vocês empenhar, pedir, suplicar, que cada um realmente procure a salvação da sua família. Daí a importância do culto doméstico. Nós temos exemplo na Bíblia, Noé, Deus orientou a ele a preparar uma arca para que salvasse toda a sua família. Depois vemos o carcereiro de Filipos, quando Paulo liberta aquela noite, salva toda a família, batiza toda a família dele. Lídia, quando estava orando à beira do rio, toda a sua casa se converte. Outro aspecto que eu quero enfatizar nesse breve momento com vocês é o significado da Páscoa. Nós estamos nos aproximando do período da Páscoa e isso tem um significado muito importante para cada um de nós. Ali nós vemos que cada família passou o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e cada um deles se alimentou da carne do cordeiro. Nós estamos na nova aliança. O sangue que nós temos sobre nós, sobre nossas portas, nossas casas, é o sangue de Jesus. Muito mais poderoso que o sangue de cordeiro, que era apenas a sombra de algo que nós temos para a nossa proteção. E nos alimentarmos do Senhor, e o culto doméstico é uma ótima oportunidade de nos alimentarmos do Senhor. Quero assim, amados, que cada um de vocês faça na simplicidade, se reúna em família, faça uma oração. Se alguém sabe tocar um instrumento, toca um instrumento, cante um cântico. Cada um pode compartilhar algo que Deus está falando no coração, da sua experiência naquele dia. E encerrar esse tempo, um período de oração, na maior simplicidade, sem preocupar em estar pregando para ninguém, mas assim, estar tendo comunhão em família com o Senhor e buscando a presença do Senhor e encontrando o Senhor naquilo que Deus tem para cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe, que dê toda a graça. Declaro assim, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, que nos cobre, nos protege, assim como naquela noite lá, eles estavam saindo de uma terra de escravidão, era noite, uma noite tenebrosa, a morte estava lá fora, mas dentro da casa do servo de Deus havia proteção, que o sangue de Jesus estava nos umbrais da porta deles. Eu quero declarar que o sangue de Jesus está sobre a vida de cada servo dele, de cada família dessa igreja em Florianópolis, para proteger e livrar de todo o mal. Mas busque ao Senhor de todo o coração. Essa é a palavra rápida que eu queria deixar para cada um de vocês. Todos nós, pastores aqui da congregação de Florianópolis, estamos trazendo e gravando algumas mensagens para vocês, aos nossos irmãos em Florianópolis. Eu quero, em primeiro lugar, trazer uma mensagem de esperança a todos vocês. E hoje de manhã estava pensando em alguma coisa para compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar com vocês, em primeiro lugar, uma passagem que se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi e seus guerreiros tinham perdido a cidade que eles estavam morando. Os amalequitas haviam incendiado, haviam levado suas mulheres, seus filhos, suas crianças sequestrados. E Davi estava com seus soldados com um monte de problema. Ele estava fugindo de Saul, ele estava sendo rejeitado pelos filisteus e agora haviam perdido tudo. E para piorar as coisas, as pessoas estavam tão angustiadas que queriam matá-lo a pedradas. E a palavra de Deus nos fala, depois vocês podem conferir em 1 Samuel capítulo 30, que num determinado momento Davi caiu a ficha, e ele começou a buscar o Senhor, começou a se voltar para o Senhor. E a palavra diz que, eu vou ler para vocês no verso 6, que diz assim, no capítulo 30 de 1 Samuel: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então, quando Davi se dá conta que tem que buscar o Senhor, que tem que se fortalecer no Senhor, a situação muda. E eu creio, amados, que hoje nós temos que nos voltar para o Senhor, nos reanimar no Senhor, nos ampararmos no Senhor. Ele é a fonte das águas de vida, Ele é o pão do céu, Ele é o bom pastor, Ele é o nosso Pai que jamais nos abandonará. Então, quando Davi se reanimou no Senhor, como diz o versículo 6 de 1 Samuel capítulo 30,
palavra de Deus diz que Deus proveu o livramento, ele começou a buscar o Senhor e tudo lhe foi restituído. Se ele ficasse desesperado, se ele ficasse apático, ele não ia fazer nada e provavelmente tudo iria acabar mal. Então, em primeiro lugar, é essa palavra que eu quero trazer para vocês. Se reanimem no Senhor, busquem o Senhor, esperem no Senhor. Em segundo lugar, eu queria, dentro desse mesmo contexto de vivermos com esperança, vivermos com confiança no Senhor, eu queria dar algumas dicas de higiene mental e de saúde. Eu lembro que quando estava no quartel, os meus instrutores nos diziam uma coisa muito importante, que mesmo em tempo de guerra, o militar ele é preparado para o tempo de guerra, nós devemos cuidar da nossa saúde através do cuidado da higiene pessoal, de fazermos a barba, de cuidar da nossa roupa, de tomarmos banho, coisas simples e coisas bem básicas, né? Parece assim algo sem importância, mas é muito importante que a gente continue cuidando do nosso corpo. Eu dou outra dica também para o pessoal que trabalha em home office, né? Para que também se arrume, não fique de pijama o dia inteiro, mas se arrume, trabalhe com afinco, cumpra as suas metas que a sua empresa está lhe propondo. Também quem não pode trabalhar fora e não trabalha em home office, pode usar esse tempo para um aperfeiçoamento, para ler mais, para fazer cursos online. Há muitos cursos online gratuitos nessa época, acho que a gente pode aproveitar também. Outra coisa, não vamos esquecer que a família vivendo mais tempo dentro de casa, as crianças, os filhos, o marido, a mamãe fica mais sobrecarregada. Então, é importante fazer uma escala de trabalho, uma distribuição de tarefas para a mamãe não ficar esgotada nem doente de tanto trabalho, de tanto estresse com todo mundo dentro de casa. Parece alguma coisa simples, mas é bom a gente lembrar. Outra coisa importante é tomar sol. A gente não pegando sol, a gente não sintetiza a vitamina D. Além de não sintetizar a vitamina D, nós começamos a ficar mais tristes, mais deprimidos, mais chateados. Então é importante a gente pegar sol. E também, se a gente puder fazer alguma atividade física, é muito importante, mesmo que seja no seu quarto, mesmo que seja no pátio da sua casa, fazer algumas flexões, algum exercício, alguma atividade física. E quem tem filho pequeno pode fazer algumas brincadeiras também que gastam a energia deles e a sua. Outra coisa importante, desliga um pouco a televisão. A televisão está com uma enxurrada de notícias e de informações sobre a epidemia, e eu creio, amados, que isso vai sobrecarregando o nosso coração. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio, Mateus 12, 34. E do que nosso coração se enche? Nosso coração se enche daquilo que nós vemos e ouvimos. E quanto mais notícias, mais informações a gente vai recebendo, mais a gente vai falar. E como é que hoje a gente fala? A gente não fala apenas com a nossa boca, a gente fala também nas mensagens que a gente manda por WhatsApp, a gente fala nos posts que a gente coloca no Facebook. Então, cuidado, passe mensagens de esperança, passem mensagens de edificação. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz que nós devemos que tudo que ocupe o nosso pensamento sejam coisas boas, coisas que edificam, coisas respeitáveis, puras. O apóstolo Paulo diz assim, pensar nas coisas lá do alto. Uma outra coisa também importante é que se você tiver tempo para ver filmes com a família, escolha filmes familiares, filmes com temáticas e lições que podem ser compartilhadas no final. Hoje há muitos filmes cristãos à disposição. Um dia desses eu vi um filme muito antigo com meu neto, chamado Lassie. Achei no YouTube, de graça. E vimos, eu achei tão bonita aquela história, e vi com meu neto, compartilhei um pouquinho com ele. Então, amados, há tantos filmes bons para se ver. Não vejam filmes de guerra, filmes pesados, filmes com violência, porque isso traz peso à nossa vida. Outra coisa, é tempo de largar um pouquinho o celular, pegar mais na Bíblia, pegar mais em bons livros, conversar mais, se relacionar mais. Mas alguém pode me perguntar, mas pastor, como é que eu posso me relacionar mais? Liga para o teu irmão, grava uma mensagem, envia uma carta eletrônica. Opa, o que é carta eletrônica? É o velho e eficiente e-mail. Dentro de tudo que eu falei, eu queria resumir.
Cuide da sua higiene pessoal, da sua higiene mental. Quem trabalha em casa, tenta ser fiel ao seu empregador na sua casa, mantendo os horários. Quem não está trabalhando, trabalha por conta, se aperfeiçoe. Fique preparado para quando as coisas normalizarem. Ajudem nas tarefas domésticas. Pega sol, faça exercícios, não fique parado. Se desligue um pouco das notícias ruins. Veja filmes com a tua família que edifiquem, que sejam positivos. Volte para a Bíblia, volte para a leitura e, mais importante, mantenha uma rotina, ok? Que Deus os abençoe, os fortaleça. Não esqueça, o Todo-Poderoso continua no trono e Ele é o teu Pai, Ele é o meu Pai, Ele é o nosso Pai. Se reanima nele. Amém?